Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade concedida. Podeis estar sentados, irmãos. Louvado seja Deus. Quero agradecer o convite através da vida do evangelista Samuel Brito. Deus continue abençoando, também na pessoa do nosso pastor Wagner. Deus continue abençoando também essa amada igreja. Sempre é um prazer estar ministrando a palavra do Senhor aqui, e também uma responsabilidade. Eu queria pedir que a igreja abrisse comigo a Bíblia. Quem trouxe Bíblia nessa noite, faz com ela assim bem alto assim, ó. Só quem trouxe Bíblia, só quem gosta da palavra, só quem ama a palavra, levanta a Bíblia assim. Abre a Bíblia no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Nós vamos ler 2 versículos, a começar do versículo 20. Eu queria pedir o tecladista para me ajudar aí com o fundo musical abençoado. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo de número 19, versículo 20, perdão. Quantos encontraram o texto? Digam amém. Leiamos. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Eu queria pedir que toda a igreja repetisse o verso 21 comigo, independente da tradução da sua Bíblia. Quando eu contar de 1 até 3, eu queria pedir que toda a igreja repetisse comigo. 1, 2, 3. Louvado seja Deus. Agora olhe para mim, por favor. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele traz para nós uma das histórias mais tristes de toda a Bíblia Sagrada, mas também uma história que termina com uma pequena fagulha de esperança. Se nós mergulharmos a fundo no livro das Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, nós vamos enxergar um cenário totalmente desolador, um cenário de tristeza, um cenário de luto. Por que, pregador? Porque no ano de 586 a.C., aproximadamente, o rei Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém, capital do Reino do Sul, Judá. Ele põe fogo na cidade, põe fogo nas portas, destrói o templo que havia em Jerusalém e leva consigo cerca de 1 milhão de judeus cativos para a Babilônia. Mas isso foi o resultado da desobediência do povo, resultado das ações do povo. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 6 e versículos de número 7, exatamente assim: não vos deixeis desencaminhar. Em outras traduções, não erreis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará. E o homem, a nação de Israel naquela época, semeou desobediência, semeou rebeldia contra Deus, semeou pecado e colheu o cativeiro. Deus havia enviado profetas após profetas, profetas após profetas, e o povo não dava ouvidos, antes continuava fazendo aquilo que estava fazendo.
até que chega o momento que a ira de Deus resolve se manifestar. Porque Deus é Deus de misericórdia, sim. Deus é Deus de amor, sim. Deus é Deus de perdão, sim. Mas Ele também é Deus de justiça. Ele também é Deus que não tem o culpado por inocente. Ele também é Deus que castiga e repreende aqueles a quem Ele ama. E a Bíblia diz que Jeremias, a história melhor dizendo, diz que Jeremias escreve um livro com exatamente esse título, Lamentações. A palavra lamentação no hebraico significa clamar em alta voz, chorar em alta voz. E se você der uma passeada rápida por este livro, se você ler com a alma, você vai chorar lendo esse livro. Porque nós vimos aqui o retrato de destruição deixado por Nabucodonosor na cidade de Jerusalém. Outrora, a nação eleita de Deus que andava soberana, a nação eleita de Deus que não temia a nação alguma, porque tinha o Deus dos deuses do seu lado. Esta mesma nação que fora escolhida por Deus na pessoa de Abraão, de Isaac e de Jacó, os 3 patriarcas. Esta mesma nação agora fora abandonada pelo Senhor. O Senhor lhe voltou as costas, porque eles abandonaram a Deus primeiro, porque eles deixaram de adorar a Deus. Para você ter uma ideia, já na época do profeta Elias, a Bíblia diz que o povo adorava a Deus de manhã e à tarde se prostrava perante os ídolos. Era um culto dividido, era um culto sincrético, ou seja, vinha de um sincretismo religioso, até que um dia Deus resolve usar Elias para confrontar o povo e dizer: vocês irão cochear em 2 pensamentos até quando? Se Baal é Deus, sigam Baal, mas se o Senhor é Deus, sigam o Senhor dos exércitos. E Elias não só confronta, Elias mostra para o povo que só o Senhor é Deus, porque os profetas de Baal clamam até o meio-dia, se cortam e nada acontece. Mas quando Elias arruma o altar e clama a Deus, diz a Bíblia que desce fogo do céu, consome o holocausto, consome a lenha, a pedra e ainda lambe a água que estava ao redor. E todo o povo de Israel prostrou-se sobre os seus rostos e tiveram que declarar: só o Senhor é Deus. Mas o povo continuava a se prostrar ante outros deuses. E um dos 10 mandamentos, o primeiro deles, Êxodo capítulo 20, versículo 1, o primeiro mandamento de Deus foi esse: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás estátuas, imagem daquilo que está no céu ou na terra. E até chegar nesse ponto aqui, do texto que lemos, do povo no cativeiro, Deus deixou o povo à vontade. Porque deixa eu te dizer uma verdade, irmão, Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Deus não obriga ninguém a fazer a sua vontade, é tanto que Ele deu e concedeu ao homem o livre-arbítrio. E é como uma frase que eu ouvi aí: Deus, Ele te dá liberdade de plantar o que você quiser, mas Ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou. E quando Nabucodonosor invade Jerusalém, leva o povo, destrói o templo, quando Jeremias vê todo aquele cenário, Jeremias na Bíblia é conhecido como profeta chorão, profeta das lágrimas, ele vai chorar, lamentar pelo povo.
E eu desejo falar para vocês nessa noite. O tema da mensagem que Deus me deu é esse: a glória do passado nos dias atuais. Você já vai entender o que eu estou dizendo. Porque até antes do povo pecar contra Deus, não havia outro povo que tivesse visto a glória de Deus mais do que o povo de Israel. Para você ter uma ideia, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 6, quando Salomão acabou de inaugurar o templo, os levitas começam a acender os altares para fazer os sacrifícios, o holocausto. Diz a Bíblia que a glória do Senhor encheu a casa, de tal modo que os sacerdotes não podiam ficar de pé por conta da glória do Senhor. Baixa só mais um pouco o fundo. Para você ter uma ideia, irmão, o povo vivia, andava 24 horas com a glória do Senhor o acompanhando. De dia, coluna de nuvem, de noite, coluna de fogo. O povo de Israel experimentou no deserto a provisão de Deus de um modo que nenhuma outra nação experimentou. O povo viu água sair da rocha, pastor Wagner. O povo viu chover carne, Samuel, codornizes. O povo viu águas amargas tornarem-se doces. E apesar de ver todos esses milagres, eles não reconheceram a Deus como seu Senhor. No episódio de Mara, quando o povo estava ali com as águas amargas, que o povo vê que a água era amarga, disse, a primeira coisa que o povo se lembrou foi do Egito. No Egito nós tínhamos carne, no Egito nós tínhamos cebola, no Egito nós tínhamos alho. O camarada, para sentir saudade de cebola e de alho, irmão, o paladar estava muito afinado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que é isso, irmão? É a síndrome do povo de Israel que tem atingido o povo nesses últimos dias. O povo prova da presença de Deus, prova da glória, vê os milagres, vê os sinais, mas não se converte. Não tira o Egito do coração. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. E o que eu quero dizer para você nessa noite, a pergunta que eu quero fazer é: você saiu do Egito, mas o Egito saiu de ti? Tu estás caminhando para onde? Para Canaã? Ou estás caminhando para morrer no deserto? Porque quem caminha para Canaã não atravessa o deserto murmurando. Quem caminha para Canaã não fica se lembrando da cebola, do pepino, do alho no Egito. Quem caminha para Canaã está com os olhos fitos em Deus. Quem caminha para Canaã, ele está com os olhos fitos naquele que lhe tirou do Egito. Quem caminha para Canaã não se lembra da cebola e do alho, mas se lembra do cordeiro que foi morto para que o povo saísse do Egito. Aleluia. O povo experimentou a glória de Deus, mas preferiu a glória dos deuses. Por causa disso, o Senhor permitiu o cativeiro. Mas Deus, irmão, Ele é muito misericordioso. Se a gente fosse parar para pensar no tamanho da misericórdia de Deus, para entender, para assimilar o quão grande é a misericórdia de Deus, a gente ficaria doido. Como é que a gente pode entender um povo que abandonou a Deus repetidas vezes e mesmo assim Deus ainda foi atrás do povo para restaurá-lo? Como entender um povo que rejeitou a Deus diversas vezes e até hoje muitos continuam rejeitando, mas ainda assim o Senhor voltará para a nação de Israel? Como entender isso?
E ao mesmo tempo em que Deus permite o cativeiro, Ele já estava preparando uma restauração para o povo. E falando para a nossa geração atual, quem tem um tempo mais de fé, lembra disso. Dos tempos áureos da igreja. Não estou falando de denominação, de Assembleia de Deus, de igreja pentecostal. Eu estou falando nos tempos áureos da igreja. Lembra de como era a coisa antigamente. Eu cansei de participar de cultos de jovens, irmão, na minha infância e adolescência, aonde numa noite só 20, 30 jovens eram batizados com o Espírito Santo. Você via jovem profetizando, jovem chorando, jovem caindo arrebatado. Você via a glória de Deus se manifestar. Hoje é raro ver isso. Para ser um jovem batizado com o Espírito Santo é uma luta. Mas eu vim aqui nessa noite como profeta de Deus para te dizer que antes que a trombeta toque e a igreja suba, um poderoso avivamento vai se espalhar na nação brasileira. Antes que Jesus venha buscar a sua igreja, Ele irá restaurar a glória do passado nesta mesma igreja. Eu não sei você, mas eu nasci no meio do fogo, eu cresci no fogo e não aceito subir se não for no fogo. Mas existem alguns passos necessários para que Deus venha restaurar essa glória, para que Deus venha renovar a glória do passado. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer quando precisamos de uma renovação. Para nós entendermos isso, eu preciso ler para você 2 Coríntios 3, 13 e 18. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que desvanecia. Versículo 18: mas todos nós com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Paulo estava falando aqui, irmãos, do tempo de Moisés, no período em que Moisés havia construído o tabernáculo, e ele está falando de um episódio em especial, de quando Moisés anuncia que Arão seria sumo sacerdote, e todo mundo pega em pedra para apedrejar Moisés, porque disse: isso aí é nepotismo, isso aí é coisa de família. Moisés está consagrando Arão porque é irmão dele, tem muita gente boa aqui. E diz a Bíblia que Moisés entra na tenda. Quando Moisés entra, que fala com o Senhor, que sai, a Bíblia diz que o rosto de Moisés está brilhando como o rosto de um anjo. Mas essa glória, como disse Paulo, era transitória, passageira. Aí Paulo disse: Moisés, para que o povo de Israel não visse que a glória se desvanecia, colocou um véu. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a glória vai embora, não adianta colocar véu. Eu acho que você não entendeu, eu vou falar de novo para ver se você entende melhor esse glória. Quando a glória vai embora, não adianta colocar véu, não adianta disfarçar, não adianta dar 3 pulinhos, não adianta inventar língua estranha para dizer que tem glória, meu filho. É muito melhor entrar na presença de Deus, rasgar o coração, se humilhar e dizer: Senhor, me dá glória de volta, Senhor, me renova, Senhor, me restaura. Mas não adianta colocar véu, porque o povo sabe ver. Eu vou falar uma verdade aqui, porque o meu compromisso é com o céu. Está cheio de pregador aí que já perdeu a glória faz tempo e está disfarçando com véu.
Está cheio de cantor que já perdeu a glória faz tempo e está disfarçando com véu. Está cheio de pastores que já perderam a glória faz tempo e estão disfarçando. Mas a igreja sabe, a igreja conhece. Só quem é da glória aqui levanta a mão. Você conhece ou não conhece quem tem glória? Quem conhece aqui? Se você conhece, levante a mão e adore o nome do Senhor, porque Deus não vai deixar você enganado. Ele vai te mostrar quem tem glória e quem não tem. Ele vai te mostrar quem tem poder e quem não tem. Ele vai te mostrar quem tem comunhão e quem não tem. Não adianta. É melhor reconhecer. Louvado seja Deus. É melhor reconhecer que já não é o mesmo de 10 anos atrás. É melhor reconhecer que já não é a mesma de 5, 3, 4, 10 anos atrás. A maior virtude de um homem, de uma mulher, e mais ainda de um homem e de uma mulher de Deus, é quando ele reconhece o seu estado. Deus precisava fazer o povo reconhecer o estado em que estava. Em segundo lugar, para que a glória do passado seja restaurada, é necessário converter, mudar nosso proceder diante de Deus. Agora que o povo estava reconhecendo, o povo precisava converter-se. Tem gente que pensa que converter é aceitar Jesus. A palavra converter significa mudar de um estado para o outro. Tem tanta coisa em nós que a gente precisa converter. Tem tanta coisa em mim que eu preciso converter, mudar. Louvado seja Deus. Aí eu me lembro do profeta Joel no capítulo 2. Quando Deus chega para Joel e diz: Joel, toca a trombeta em Sião, chama o povo para consagrar, chama o povo para jejuar, saia o noivo da lua de mel, as crianças de peito também vão jejuar, até os animais terão que jejuar. Para que, Joel? Para que Deus venha voltar os olhos para nós e venha nos tirar dessa miséria que nós estamos vivendo. O trigo foi comido pelo gafanhoto. A videira, a árvore que produz a uva, foi comida pelo gafanhoto. A azeitona foi comida pelo gafanhoto. 4 espécies de gafanhoto, uma atrás da outra. 4 enxames de gafanhotos. Destruindo tudo. Sabe o que é isso, irmão? Juízo de Deus. E para quem acha que isso não tem importância, o trigo, o vinho e o azeite eram a base tanto da alimentação do povo de Israel, quanto do culto, das ofertas de culto. O trigo, oferta de cereal, flor de farinha. O vinho, oferta de libação, oferta líquida. O azeite, a mesma coisa. Se não tinha trigo, não tinha vinho, não tinha azeite, não tinha culto. Aí Joel, vendo tudo aquilo, o Senhor fala e diz: Joel, convoca o povo. Sacerdotes, ministros do altar, passai a noite em pranto, passai a noite em jejum. Ministros do altar, irmão, isso aqui bate na gente e bate forte, porque a gente é leão no púlpito, mas fora do púlpito é gatinho.
A gente gosta de, louvado seja Deus, de ser pregador no púlpito, mas fora do púlpito a gente não é pregador coisa nenhuma. A gente tem que ser pregador no púlpito e fora do púlpito. Se for corajoso no púlpito e covarde lá fora, Deus não conta contigo. Tem pregador que é corajoso até demais no púlpito, mas na hora de evangelizar para um traficante armado ele treme as pernas. É um leão no púlpito, mas na hora de entrar no bar para evangelizar, não posso porque eu vou me contaminar. O mesmo pregador que é cheio de fogo aqui tem que ser cheio de fogo lá fora. Não pode pular aqui e dizer palavrão em casa. Não pode cantar aqui e responder o pai e a mãe em casa. Eu vou falar porque eu vim aqui para entregar a palavra de Deus. Aleluia. Joel diz para o povo que não adianta rasgar as vestes se não rasgar o coração. Diz para o povo que eu estou cansado desse negócio de rasgar a veste, colocar a terra sobre a cabeça e o coração continuar distante de mim. Não quero louvor de lábios se o coração não estiver perto de mim. Eu quero que rasgue o coração na minha presença. Oh glória, eu quero que rasgue a alma quando estiver diante de mim. Só quem veio rasgar o coração na presença de Deus. Só quem veio. Só quem veio, levanta a mão. Quem tem duas, levanta duas. Quem tem duas, levanta duas. Só quem veio rasgar o coração na presença do Senhor. Aproveita. Eu vou te dar 30 segundos para tu rasgar o coração na presença de Deus hoje. Orabaia sébia, urabacandalaia surimicancholovia daragasébia. Quem veio rasgar o coração na presença de Deus? Quem veio? Quem pode fica de pé, rasga. Orabacalabachandar. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Rasga o coração. Isso. Adora. Deixa Jesus sentir o incenso suave que vem da tua adoração. Deixa. Não coloca véu não, meu filho. Não coloca véu não, minha irmã. Se tu trouxe véu nessa noite, tira o véu. Rasga o véu. Diz: Senhor, estou desse jeito. Eu estou nesse estado, mas eu não quero desistir da tua presença. Faz como Davi perdeu o trono, a coroa, mas não perdeu a presença. Perca tudo, mas não deixe a presença de Deus se afastar da tua vida. Podeis se assentar novamente. Segura só mais um pouquinho, eu já estou encerrando. Aleluia. Terceiro lugar. O necessário para a renovação. Voltar a comer o genuíno pão que vem de Deus, ou seja, sua palavra. Uma certa vez perguntaram para o saudoso evangelista Billy Graham o que ele achava do ateísmo tomando conta dos Estados Unidos da América. As filosofias humanistas, o ceticismo. Ele, um homem sisudo, sério, ele disse: vocês tiraram a Bíblia das nossas escolas, tiraram a Bíblia das nossas faculdades,
tiraram a Bíblia dos hospitais. O que vocês querem mais? Sabe por quê, irmão, que o diabo quer que a palavra pare de ser pregada nesses lugares? Escolas, hospitais, casas de recuperação? Porque ele sabe que a palavra de Deus, ela liberta até o mais vil pecador. Eu vi um podcast de um certo doutor, não quero aqui mencionar o nome, mas disseram para ele: doutor, por que o senhor anda tanto com a Bíblia, fala tanto da Bíblia? E ele disse assim: se você pegar qualquer obra desses escritores famosos, Clarice Lispector, Jorge Amado, enfim, pode pegar qualquer obra desses escritores famosos aí, premiados, coloca dentro de uma casa de recuperação, dentro de um hospital, dentro de um presídio, 6 meses depois você vai lá, pode ser que tenha alguém um pouco mais sábio, alguém que tenha um pouco mais de conhecimento, alguém um pouco mais interessado por filosofia, mas nada diferente acontece. Ele disse: agora pega a Bíblia, coloca numa casa de recuperação, 6 meses depois você tem uma igreja lá dentro. Pega a Bíblia, coloca num presídio, 6 meses depois você tem milhares de convertidos lá dentro. Pega a Bíblia e coloca no hospital, coloca um pregador, não precisa ter anel de teologia no dedo não, mas pega um pregadorzinho simples, coloca ele para pregar no hospital, e você vai ver cancerosos sendo curados, você vai ver aidéticos sendo curados, você vai ver paralíticos largando a cadeira de roda, você vai ver aleijados saltando as muletas, porque a palavra de Deus tem poder. Paulo disse em Romanos 1:16: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é poder para a salvação de todo aquele que crê. Você sabe por que é hoje, irmão, que a gente vê tanta gente nas igrejas, mas poucos salvos? Porque os pregadores estão pregando tudo menos Bíblia. Charles Spurgeon profetizou e disse: daqui a alguns anos nós não teremos mais pregadores pregando Bíblia, teremos palhaços entretendo bodes. Mas eu quero crer que aqui não tem nenhum bode, aqui tem ovelha que gosta da palavra, que gosta de Bíblia, gosta do poder de Deus. Irmão, eu sou pentecostal até o tutano, rodo, pulo, sapateio, falo em língua estranha, mas eu gosto é da palavra, eu gosto é da Bíblia, porque foi ela que me colocou aqui onde eu estou. Se eu estou aqui pregando é por causa dela. Louvado seja Deus. Pega a Bíblia, joga numa dessas igrejas hereges aí, em questão de 2, 3 meses fecha. Louvado seja Deus. Agora pega a Bíblia e prega numa igreja que gosta de palavra. O povo é fortificado, o povo é alimentado, o povo é fortalecido, o povo não dá crédito a qualquer coisa, mas se a Bíblia estiver sendo pregada, o povo glorifica. Se a Bíblia estiver sendo pregada, o povo adora. E só quem está vendo, e só quem está ouvindo a palavra de Deus e crê na palavra, levante a mão e adore o nome do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. O povo de Israel, irmão, depois que a metade, praticamente a metade da nação foi levada para o cativeiro, o povo estava recorrendo à Síria e ao Egito para comer pão, porque estavam passando fome, estavam na miséria. E mesmo assim, eu li um comentário de um teólogo sobre esse texto, ele dizendo que mesmo assim o povo não parava de se prostrar a outros deuses e buscar ajuda.
Hoje o povo está buscando todo tipo de coisa, irmão, só não está buscando a palavra. Você vai numa igreja que prega a palavra, no culto de doutrina tem 5. No culto do milagre tem 200, 300. Louvado seja Deus. Enquanto nós não voltarmos a comer o pão da palavra, as nossas igrejas começarão a ter crentes doentes. Louvado seja o nome de Jesus. Se você soubesse aqui, irmão, o quanto eu estou tremendo, porque é sério a responsabilidade de estar aqui. Mas eu não vim aqui para brincar, eu vim aqui para pregar a palavra. E se você tiver paciência de ouvir a palavra comigo no final deste culto, tu vai sair daqui cheio do Espírito Santo. No episódio de Jesus no deserto, pastor Wagner, o diabo não usou outra coisa não para confrontar Jesus, ele usou a palavra. Mas ele usou de forma distorcida. Ô Jesus, tu tá com fome, né? Pega essas pedras aqui, ó, transforma elas em pão, se tu és o Filho de Deus. Eu imagino Jesus dizendo: eu estou com fome sim. Eu sou o Filho de Deus, mas eu não vou fazer o que você quer. E tem mais. Jesus foi o primeiro teólogo, irmão, e o maior teólogo do Antigo Testamento. Ele ensinou o diabo a usar a hermenêutica e a homilética para interpretar o texto. É como se ele estivesse dizendo uma frase que eu gosto de dizer: ô Satanás, texto sem contexto é heresia, viu? Pula lá de cima, aí ó, vamos aqui. Pula daqui de cima que está escrito que aos teus anjos dará ordem. Está escrito, lê o texto todo, para que te guardem em todos os teus caminhos. Não está mandando eu me jogar daqui não. Último, se prostra diante de mim que eu te dou tudo isso, porque foi me dado e eu dou a quem eu quero. Eu imagino Jesus dizendo: vai-te, Satanás, tu só tem porque fui eu que te dei. 1 Coríntios 10 e 26, do Senhor é a terra e a sua plenitude. A Umbanda entregou as matas para Oxóssi, os mares para Iemanjá. Louvado seja Deus. As cachoeiras para São Jorge, para não sei das quantas. Jesus está dizendo: eu não dei nada para ninguém, é tudo meu. Aleluia. Eu que mando na terra. Filipenses capítulo 2 versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que nesse nome se dobrem principados, potestades, hostes infernais. Versículo 10. Todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. No céu os anjos se dobram, na terra os homens se prostram, debaixo da terra os demônios se prostram, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem que se dobrar. Aí Jesus disse no episódio do pão: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra feita, Jesus está pregando para os discípulos e dizendo: eu sou o pão vivo. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E Jesus disse mais: quem não comer o meu corpo e beber o meu sangue não tem parte comigo. Sabe por que tem muito crente doente espiritual? Não come mais do pão da palavra. Se levanta de manhã, a primeira coisa que pega é o celular. E a palavra de Deus, meu filho, e a oração, e a busca, comunhão.
Palavra que nos alimenta, querido. Porque tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está forte, tem dia que a gente vai para o culto, pula, roda, sapateia, fala em língua, é uma bênção. Mas tem dia que a gente vai para o culto todo quebrado. Tem dia que a gente está só a misericórdia, e nesses dias o que nos sustenta é a palavra de Deus. Tem dia que a gente não tem força para abrir a boca nem para falar ai, que dirá para falar línguas estranhas. Mas nesse dia que a gente está mais fraco, a gente se alimenta da palavra e se fortalece. A gente começa a ler a história dos heróis da Bíblia Sagrada e a gente começa a se fortalecer. Voltemos a dar o devido valor à palavra. Vamos acabar com esse negócio, irmão, de 1h50 de louvor e 10 minutos de palavra. Eu fui numa igreja, não vou dizer o nome. Foi 1h55 de louvor e 5 minutos de palavra. Ainda teve a cara de pau de dizer: vamos para o melhor momento do culto. Irmão. Sabe por que eu digo isso, irmão? Para a gente valorizar a palavra. Porque quando a gente abre a palavra, tem sangue. Sangue dos apóstolos, sangue dos profetas, sangue dos apóstolos de Jesus, que morreram, que deram as suas vidas pelo testemunho da palavra. Que diante da arena do Coliseu de Roma, quando era colocada a espada no pescoço, ele dizia: pode cortar, mas a palavra de Deus vai continuar sendo pregada. É a cabeça rolando e eu pregando a palavra. Louvado seja Deus. É sendo jogado para os leões comer e pregando a palavra. É sendo jogado no mar e pregando a palavra. É sendo queimado na fogueira e pregando a palavra. E principalmente quando nós abrimos a palavra, tem o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos faz andar em novidade de vida. Por isso, não despreze a palavra. Quando o pastor convocar para o culto de doutrina, venha. Não deixe de vir para o culto de doutrina para ir assistir futebol. Não deixe de ir para o culto de doutrina para assistir novela. Não deixe de ir para o culto de doutrina para tomar açaí. Se for dia de culto de doutrina, deixa tudo em casa, deixa as panelas no fogo e vem para o culto de doutrina para aprender a palavra de Deus. Aleluia. Quarto e último. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Oh glória. Eu já vou encerrar. Para Jesus restaurar a glória do passado como antes, é necessário orar e humilhar-se diante de Deus. Orar e humilhar-se diante de Deus. Os últimos versículos deste texto, irmãos, é uma oração de humilhação, de reconhecimento do senhorio de Cristo. No versículo 19, aqui é Jeremias orando junto com o povo. Ele diz: Senhor, Tu reinas eternamente, o Teu trono subsiste de geração em geração. No versículo 20, quem está com a Bíblia aberta no texto que lemos, por favor. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Aqui não parece, irmão, mas é um clamor de desespero. Deus havia virado as costas para o povo, não porque não amasse, mas porque Ele queria ver o clamor. Sabe quando a gente ora e não houve resposta nenhuma? Deus não fala nada, há um silêncio.
Não é para a gente desistir de orar, é para a gente orar mais. Não é para a gente desistir de buscar a Deus, é para buscar mais. Não é para vir só uma semana na campanha e parar. Não é para orar só uma semana no ciclo de oração e parar, não, é continuar. Não é só 2 horas, 1 hora de oração na igreja. Eu estou falando de ter uma vida de oração diante de Deus. Quem tem vida de oração diante de Deus tem intimidade com Ele. Mas às vezes Deus nos prova em oração. Às vezes Deus testa a nossa fé. Aí o povo grita: Senhor, por que te esquecerias de nós para sempre? Irmão, não é brincadeira não, foram 70 anos de cativeiro, 70 anos de escravidão. Para você ter uma ideia, no Salmo de número 137, um salmo de lamentação, muito provavelmente fora de ordem cronológica, o povo canta, o salmista junto com o povo canta exatamente assim: às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E como se não bastasse a escravidão, a humilhação, o povo ainda tinha que suportar a zombaria dos oficiais do rei, que diziam assim: ei, canta aí um hino lá da terra de vocês para a gente ouvir. Canta aí o hino de Sião aí que vocês gostam de cantar. Aí o povo: como cantaremos nós em terra estranha? Isso aqui é o povo. Mas se a gente olhar para o exemplo de Daniel, Daniel não se contaminou com o ambiente da Babilônia. Daniel não disse: como é que eu vou orar nesse lugar? Como é que eu vou orar aqui? Está cheio de imagem aqui, está cheio de imagem ali, está cheio de manjar aqui, está cheio de gente se prostituindo aqui. Deixa quem quiser fazer o que quiser. Você não pode sair do propósito. Você não pode tirar a visão de Deus. Deixa quem quiser se corromper, deixa quem quiser se desviar. Você tem o alvo, nós temos o alvo, e esse alvo é o céu. Babilônia não corrompeu Daniel. Quando Daniel recebe e ouve o decreto de que ninguém poderia orar ou fazer petições a outros deuses durante o período de 30 dias, numa tentativa dos príncipes da Babilônia para derrubar Daniel, quando ele recebe o édito do rei, ele diz: está dizendo que não é para mim orar? Parece que eu vejo Daniel, vou continuar orando. Janela para Jerusalém, costume dos judeus, 3 vezes por dia, estava lá Daniel. Mas era na Babilônia, Daniel estava lá. O mundo não pode mudar quem nós somos em Cristo. O mundo não pode mudar a minha e a tua vida de intimidade com Deus. Satanás não pode, nós não podemos permitir que o diabo nos separe do amor de Cristo. Aí no Salmo 126, este mesmo povo que outrora estava chorando, agora é um louvor, um cântico de alegria. O povo diz: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como aqueles que sonham. Ou seja, nós estamos tendo um sonho, isso é real. O Senhor nos libertou, nós estamos de volta na nossa terra. Aí eles oram pelo povo que ainda ficou lá, para que o Senhor trouxesse de volta. Aí olha o versículo 5, olha aqui, versículo 5: os que semeiam
em lágrimas colherão com alegria. Diante desse versículo, sabe qual é a palavra de Deus para essa geração? Enquanto não houver lágrimas na beira do altar, enquanto não houver lágrimas, enquanto não houver gemidos, enquanto não houver sacrifício, não haverá avivamento. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Se eu quero que Deus avive a minha vida, se eu quero que Deus avive a minha igreja, se eu quero que Deus restaure a glória na minha vida, eu preciso me humilhar e chorar diante dele. É raro você ver pessoas chorando no culto, irmão. Quando muito, 2, 3, um pouco mais quebrantados. Antigamente era moda o lenço. Todo mundo levava lenço para a igreja porque sabia que ia chorar, porque sabia que ia se derramar. Hoje em dia está todo mundo com o coração duro. Não, eu já estou maduro, eu não sou mais menino. Esse negócio de chorar na igreja é para novo convertido. Não, no máximo uma lagriminha aqui no cantinho do olho, outra nesse cantinho aqui. No máximo isso aqui, ó. Não, irmão. Quando estiver na presença de Deus, rasga a alma, rasga o coração, deixa a maquiagem borrar, deixa a roupa ficar amarrotada, deixa a gravata ficar assim, ó. Deixa o terno ficar assim. O importante é ser cheio, 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 cheio do Espírito. Quem pode vai ficando de pé. Quem pode vai ficando de pé. Aleluia. Só haverá avivamento se houverem lágrimas. A minha geração não sabe mais o que é chorar na presença de Deus. A minha geração pede tantas coisas, pede carro, pede casa, pede namorado, pede namorada, mas não pede batismo com o Espírito Santo, não pede para ser usado no louvor, não pede para ser usado na pregação. Está na hora de mudar a oração, jovem, está na hora de mudar a oração, moça, está na hora de pedir e receber o poder do Espírito. Só quem veio navegar, só quem veio. Eu navegarei. Só quem veio navegar. No oceano do Espírito. Mas é para navegar mesmo. Esquece a pessoa que está do teu lado. Adorarei. Navega. Se derrama. Ao Deus do meu se humilha. amor. Se quiser ficar de joelho, fica. Se quiser ficar de pé, fica. Se quiser ficar deitado, fica. Mas navega, mergulha, mergulha. Não fica só com água no joelho, não. Não fica com água nos tornozelos, não. Não fica com água só no lombo, não. Mergulha. Ao Deus do meu amor. Quem sabe canta, quem sabe canta. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Está na hora da gente parar de querer viver coisas naturais. Está na hora da gente voltar a viver coisas sobrenaturais. Só quem quer viver o sobrenatural de Deus. Só quem quer, levanta a mão. Levanta a mão, só quem quer viver o sobrenatural de Deus. E comece a adorar. Aonde você está, comece a ser renovado pela presença de Deus.
Rabaia candalara bacala baixaria. Biribicala baixuri bicala bacanda rabaia. Já tem gente sendo renovada ali, ó. Já tem gente sendo renovada aqui nessa noite. Já tem gente recebendo a glória. Já tem gente recebendo a glória. Espírito, Espírito. Ei, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Baixinho, 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 baixinho. Eu quero convidar aqui à frente. Eu já vou encerrar. Só quem quer, eu não estou perguntando por emoção, só quem quer ser cheio outra vez. De repente você sente que está fraco espiritualmente e precisa de um renovo. Ou você que não é batizado com o Espírito Santo, eu quero te convidar aqui à frente. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Quem crê? Quem crê? Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Não tem nenhum jovem, irmão, que quer ser batizado com o Espírito Santo? Essas irmãs aqui têm mais coragem que vocês. Louvado seja Deus. Eu queria contar com a intercessão e com a oração. Quem já é batizado com o Espírito Santo? Só quem é. Faz um sinal assim com a mão. Eu preciso de você. Na tua mão também tem unção. Você vai impor as mãos sobre alguém. Pergunta para o irmão do teu lado se ele é batizado com o Espírito Santo. Se ele não for, tu vai orar por ele nessa noite. Tu vai impor as mãos sobre ele ou sobre ela nessa noite. E se você der lugar, Jesus vai te batizar. Vamos orar porque eu preciso encerrar. Quando eu começar a orar, eu quero que você que é batizado com o Espírito Santo imponha as mãos sobre alguém que não é e comece a orar, porque Jesus vai batizar com o Espírito Santo nessa noite. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Baixinho, 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 baixinho. Continua tocando mais baixinho. Senhor Deus, nessa noite, aqui estão os teus filhos, aqui está a tua igreja. Deus, eu sei que tem pessoas aí que não são batizadas com o Espírito Santo, e eu quero te pedir nesse momento, aonde houver um coração que queima pela tua presença, começa a encher do Espírito Santo agora. Começa a encher do Espírito Santo agora. Aonde houver um coração que queima pela tua presença, enche do Espírito Santo agora. Faz esta pessoa falar em línguas estranhas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, usa a mão de cada um que está impondo agora, e que o fogo do teu Espírito, o mesmo fogo que desceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, comece a encher cada vida agora. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, vem sobre essas vidas agora. Vem sobre essas vidas agora. Vem sobre essas jovens agora. Vem sobre essas jovens, vem sobre essas senhoras, vem sobre esses homens, vem sobre essas mulheres agora. E batiza com o Espírito Santo. Se tiver alguém batizado aí atrás, me avise, por favor. Se alguém for batizado com o Espírito Santo aí atrás, me avise. Faça um sinal. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vai batizando, Espírito Santo. Tu tem liberdade para operar. Tu tem liberdade para operar.
Uribicala bacanda laia série me bacala baia. Uramanda canto lobia sé. Começa a orar, começa a orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a ser cheio. Comece a ser cheia. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo, comece a encher. Comece a encher. Homens, mulheres, crianças. Ore calabacanda labacanto robi celebaia. Urimi calabachuri me decanto lovia sébia. Urrabacalabando cobi decanda labando rabacalas. Bibish fui kelei chorabacanto lobi celebaio. Urrabacanto lobi de celebacia quebadaia. Urrimica tolobax. Urrabaio chovedebia can. Ela já era batizada. Deus renovou. Deus está renovando, irmão. Deus está renovando. Tem gente sendo renovada. Tem gente sendo renovada nessa noite. Começa a dar lugar. Começa a dar lugar. Começa a dar lugar. Começa a dar lugar, porque Jesus quer te renovar nessa noite. Começa a dar lugar. Urabaia anda cantolobi calabaio. Redibi calabai choroba cantolobi sterebaio. Didi calamantori anaia sé. Uribi jocobi daquela basúbia. Tarabacalamandorocobi nevassai. E de calabachui de canto e venácio. Rebidi calabaio tobi calabasúbia. Narácio canto vai que to rabaia. Storeba covo no come na sébio. Iribi calabachui de revio séria. Eu estou visitando a vida do teu filho nessa noite. Eu estou tocando no coração dele. Ele andou por caminhos de morte, mas eu, o Senhor, dei livramento, porque eu ainda tenho um propósito e um projeto. Eu estou movendo céus e terra pela tua oração. Conta os meses, porque eu estarei trazendo teu filho de volta. Não só para mim, como para ti também. Eu farei dele outra vez tocha na minha mão, como fiz uma vez. Eu usarei como já usei. E tu verás, quando muitos disseram não tem jeito, vai morrer na mão de traficantes. Eu estou te dizendo, alegra o teu coração, porque eu estou trazendo ele de volta para a minha presença. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu preciso encerrar, eu preciso encerrar. Aleluia, aleluia. Eu não posso entregar o microfone, irmão, sem perguntar. Tem alguém aqui para aceitar Jesus como Salvador? Ou para se reconciliar? Se tiver, a hora é agora. Eu vou entregar o microfone a quem é de direito, mas ainda dá tempo de se reconciliar com Deus. Eu quero agradecer ao evangelista Samuel pelo convite. Deus continue abençoando, muito obrigado. Agradecer ao pastor Wagner também pela confiança. Deus abençoe toda essa juventude.